Olá, seja bem-vindo ao Fizer Saúde Integrativa, o seu podcast, onde você vai tratar de assuntos relacionados à saúde, sobre a boa convivência, sobre o bem-estar. Isso é muito importante. Cada vez mais as pessoas precisam saber como devem cuidar da sua questão corporal, mental, para que a gente possa ter uma vida melhor, né? E a gente sempre procura ter uma longevidade também. E todos nós queremos ter uma longevidade e chegar bem, né? Bem corporalmente e mentalmente. Então, o Fizer Saúde Integrativa é um podcast onde você vai ter aqui profissionais da área da saúde, da área do bem-estar, pessoas que vão partilhar um pouco do seu conhecimento, vão dar informações riquíssimas, né, para que a gente também possa entender na nossa casa, no nosso dia a dia, como isso pode ser utilizado. Então, você já faça a sua inscrição, inscreva-se aí, compartilha, comenta. E para você também que às vezes não consegue acompanhar pelo YouTube, a gente está no Spotify. No Spotify é uma boa vantagem de você estar ali, estar trabalhando, estar dirigindo, está fazendo alguma rotina de casa e coloca no seu fone de ouvido e vai ouvir esse podcast, né? Então, sempre a gente tem o lançamento do podcast aqui e na sequência a gente já está lá também no Spotify. Então, isso é essencial. E hoje nós temos, para você que quer saber um pouco sobre burnout, o que é, como funciona, como se livrar disso, qual o melhor momento para procurar um profissional e até identificar mesmo, né? Qual a crise, se você está passando por uma crise, né? Se isso pode ser algo momentâneo, pode ser prolongado. Nós temos a presença de uma grande psicóloga aqui. Ela já veio uma vez e retornou para continuar com diversos assuntos. A gente fala que quando a gente fala de questão mental, é uma coisa que não tem limite, né? Então a gente está o tempo todo falando, o ser humano está em um progresso constante. E a gente trouxe a doutora Joyce aqui, né? Que já vem aqui, já é nossa prata da casa, a gente já conhece. E seja bem-vinda, doutora Joyce, ao Fizer Saúde Integrativa. Sinta-se à vontade, sinta-se no seu consultório, sinta-se em casa, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Isaías. Obrigada, equipe Fizier, por me convidarem novamente. É um prazer estar aqui de volta. Ok. Então, Joyce, a gente, né, nós comentamos em alguns podcasts anteriores, falamos um pouco sobre saúde mental, e aí a gente pensou em falar sobre a questão do burnout, né? Uhum. Acho que é um tema, né, que está em alta, é um assunto que está em alta, e quando a gente fala que está em alta, não é só porque ele está famoso mediaticamente, mas também pela própria questão que as pessoas parecem que estão comentando mais, a gente consegue ver isso mais, né? E aí, talvez a gente vai desenvolver durante o programa também, né? Eu não sei se é algo que as pessoas começaram a observar mais, e aí começaram a comentar mais, porque já sentiam, ou é alguma coisa momentânea desse, né, que a gente está sentindo nesse século XXI aqui, o que está acontecendo. Mas quando a gente fala sobre o burnout, né, o que que como identificar, de onde veio, como que a gente pode entender isso, né? E até um termo, até comentava com a minha esposa esses dias também, né, até o termo burnout. Se fosse para a gente falar de uma linguagem, se fosse para traduzir para o português, entre aspas, assim, se fosse para a gente colocar numa linguagem mais simples, seria o quê, né? O burnout. Então, a burnout, né, a síndrome de burnout, na verdade, ela é compreendida como a síndrome do esgotamento mental. Então, ali a gente está falando de diversas características reunidas Aham. que descrevem uma pessoa que está no momento de exaustão ou de esgotamento mental. Ocorrido, né, por conta do trabalho. Então, quando a gente fala de burnout, a gente está falando de estresse do trabalho, né? Claro que existem características que são muito parecidas com o estresse que a gente tem no dia a dia ou com o trabalho de casa, né? Mas essa classificação diz respeito ao trabalho, aquilo que a instituição, a empresa, o seu dia a dia ali vem acarretando, né? Ah, E com síndrome a gente fala de não de uma doença, mas sim de um conjunto de características, né? E claro, né, como você falou, hoje a gente fala muito sobre isso, e não só porque a gente tem mais meios de comunicação, né, para aham. espalhar informação, enfim, mas também porque hoje tem tido muito mais ocorrências também, né? Hoje em dia a gente enxerga, né, muitos meios que desencadeiam aí a Aham. burnout, né, por conta do excesso de trabalho. E aí,
Se a gente pegar de um ponto específico, a pandemia, né, que a gente começou a trabalhar em casa, mudou a vida de muitas pessoas, a rotina, né? Aham. De muitas pessoas que tinham o hábito de caminhar até o trabalho, de fazer um percurso até o trabalho, e de repente essas pessoas passaram a trabalhar em casa. Outra parte da população passou a trabalhar de forma informal, né? Porque saiu do emprego, a empresa fechou, e aí foi trabalhar, sei lá, vendendo alguma coisa ou fazendo entregas, aquele trabalho que não tem um registro em carteira, aquele trabalho que não tem ali, né, que não tem um contrato. Você trabalha por conta, sozinho, e muitas vezes não tem também um respaldo de uma equipe, né? E aí, esse trabalho informal, ele também gera exaustão, porque a pessoa trabalha muito mais, né? E sem ali uma, um apoio, né? Sem uma observação, uma supervisão, diferente de quando você trabalha em equipe, trabalha numa instituição, numa empresa, né? Então, tem esses dois fatores que Uhum. contribuíram para o aumento de casos, né, da síndrome. Quando a gente fala do trabalho em casa, né, o home office, existe aí existem dois pontos, né, que as pessoas trazem, o ponto do trabalhador e o ponto do empregador, né? Muitos empregadores não apoiam o home office, né? Eles preferem que o trabalhador faça o serviço na empresa, Aham. no estabelecimento, por uma questão, a maioria das vezes que a gente vê é por uma questão cultural mesmo, tá? Porque o empregador prefere ver ali, acredita na dinâmica da equipe, acredita no contato, networking, né? Ele quer ver o trabalho funcionando ali sob os olhos dele, né? E não que no home office ele não tenha isso, né? Ele também tem um controle, mas ver a empresa dele funcionando também, né? Tem uma diferença ali. Mas é mais uma questão cultural ali por parte do empregador, né? Já por parte do profissional, do trabalhador, o home office ele tem pós e contras. Eu vejo Uhum. muitas pessoas comentando sobre o pós, que é o deslocamento até o trabalho, né? Que é você não ter que pegar metrô, não ter que pegar trânsito, você trabalha em casa, no seu conforto, você pode dormir um pouco mais, você não chega cansado em casa, né? Então você pode dar uma atenção com algumas horinhas a mais para os seus filhos ou para sua casa mesmo, enfim. Então tem esse pós, né? Livrando o estresse do transporte, já alivia ali boa parte do dia de trabalho daquela pessoa, né? Mas aí tem o contra, que é carregar o estresse do trabalho dentro da tua casa, né? Quando você está estressado no trabalho e você faz o percurso de volta para casa, você tem um tempo ali de 1 hora, um pouquinho Uhum. assim, né? Para você chegar em casa com outra perspectiva, às vezes deu tempo de respirar, deu tempo de conversar com alguém no meio do trajeto, né? E o trabalho ficou lá, o estresse ficou lá. Quando você trabalha em casa, o estresse está Ele dentro da tá sua casa. no ambiente, né? Você não sai, né? Não tem como. É, Então, talvez acabe sendo pior, provavelmente. Ou. por esse ponto de vista, sim. E se for um trabalho estressante, com certeza, né? Uhum. Trabalho ali de muita responsabilidade, onde você tem muitas reuniões, você tem que tomar muita decisão importante. E ali, você, quando desliga, você não tem um período. Se a pessoa não tem bons hábitos, né? Você Aham. não tem um período de se desligar do trabalho e voltar para sua vida pessoal. Fica meio que Uma misturado. coisa. Aham. E aí, quando entrou a pandemia, que a maioria das pessoas foram trabalhar em casa, é, nós, psicólogos, né, eu, as minhas amigas, enfim, a Aham. gente levava muitas dicas, né, e a gente também foi aprendendo a lidar com isso, porque também era novo pra gente, mas o como tornar o home office menos estressante, né? Por exemplo, de você criar um ambiente específico só para o trabalho, né? Porque aí quando você entra naquele ambiente, por exemplo, num quarto ou numa mesinha específica, você está dentro do seu trabalho. Quando você sai, você se desliga do seu trabalho, né? É, por exemplo, uma outra dica que a gente dava era a pessoa se arrumar para o trabalho, mesmo que fosse trabalhar em casa, tomar banho, colocar uma roupa Sim. adequada, Aham. pentear o cabelo, né, tomar um café da manhã adequado, como se fosse mesmo para o trabalho. Porque ali naquele ritmo em que a gente estava que não podia nem ir ao Aham. supermercado, eu poderia com frequência, a gente Você fica acabava à sentando vontade, ali. né, de Aham. meia, calça moletom e tá tudo certo. Mas você iria para o trabalho assim? Não, tem que ser, Não, né? Tudo arrumado. você Aham. iria tomar um banho, se arrumar, enfim. E ali você se prepara para o trabalho. Ali você tem um momento em que sua cabeça está entendendo. Eu estou indo trabalhar, mesmo que seja no quarto do lado.
mas eu estou indo trabalhar. E isso faz diferença, né? Porque quando você sai do trabalho, você encerra o seu expediente, você volta o pensamento, estou saindo do trabalho, agora eu vou colocar roupa de casa, agora eu vou ligar a TV, vou ligar o som, alguma coisa assim, Uhum. vou me conectar com a minha casa. E aí você faz essa transição de ambientes mesmo estando ali no Ali. mesmo espaço, né? Eu acho. Não? E Aham. aí, com isso, né, aumentou muito casos de estresse relacionado ao trabalho por conta dessa sobrecarga, né? Hum. E um outro fator também que contribuiu bastante, Isaías, é a falta de emprego que a pandemia gerou, né? Então, por exemplo, numa empresa onde se demitiu várias pessoas por conta do Uhum. rendimento, né, que foi baixo ali, as pessoas que permaneciam no trabalho tinham que trabalhar o dobro, né? A gente viu isso acontecendo, Aham. né? Você provavelmente deve ter acompanhado isso com algum familiar, alguma pessoa conhecida, da pessoa estar trabalhando muito mais, ou ficar totalmente Sim. desempregada e Aham. ter que procurar um emprego, ou se virar para fazer alguma coisa, né? Então, assim, a partir ali da. Claro que já existia burnout, né? Há muito tempo, mas eu acho que a pandemia foi um fator bem agravante, assim. Onde você teve uma concentração maior, tudo. Hum. E Sim, aí tem um ponto interessante que eu estava pensando. Então, quando a gente fala de burnout, é só trabalho, né? Eu isso. tenho que trabalhar. Então, vamos supor, se tiver algum estudante, alguma pessoa, eu estou estudando muito, né? E tal, não é considerado burnout. Posso estar cansado, posso estar estressado e tal, mas eu não considero como um burnout, eu tenho que tratar de uma outra forma. Isso. Ah, tá. Pode ser as mesmas características, Aham. mas a burnout ela se refere ao trabalho. Ao trabalho, né? É. E aí, quando a gente fala de trabalho, que eu fico pensando aqui, você tem os dois ambientes. Você tem a pessoa desde o trabalho, que a gente comentava antes, tem desde o trabalho autônomo, né? E Uhum. até do trabalho onde você está em uma empresa. Ele é gerado, né, pelo fator, né? Porque às vezes eu trabalho de forma autônoma, vou lá, eu presto um serviço, trabalho muito e tal, tenho um pouco contato com o cliente, mas eu procuro trabalhar o máximo possível. Não tenho, entre aspas, ali, não sou subordinado a ninguém, não preciso cumprir a ordem do chefe, ó, tem que sair tal hora, então tal hora, né? Apenas vou ali e presto serviço. E aí você tem o outro lado também, que é da empresa, onde você tem lá um gerente, o chefe, você tem é, uma carga. É um pouco diferente da pessoa onde não tem um chefe diretamente ali, para aquela que tem toda uma chefia, né? Os dois conseguem ser classificados no mesmo sentido, da mesma concepção de burnout, ou há uma diferença, assim? Sim, os dois podem ser classificados porque se o estresse vier da parte do trabalho, né? Mas quando a gente fala de autônomo, ele tem um controle maior sobre suas horas de trabalho, Aham, sobre sua agenda, né? Sobre quem ele quer atender, quem ele não quer, enfim. E só que é o que impacta também. O autônomo, ele se cobra, talvez, né? Ele se aham, cobre muito mais do que ele empregado ali numa empresa, né? Com um horário de trabalho já estabelecido. Por exemplo, vamos supor aí um professor, né, que trabalha dando aula particular ou dando, assim, fora da escola, aham. né? Ele, ele não vai estabelecer somente um período que é saudável para ele trabalhar. Ele vai estabelecer um período em que ele tem uma renda confortável, né? Aham. Só que aí ele tem que trabalhar o quê? Não só aquele momento. Antes e depois daquilo, ele também tem trabalho para fazer. Ele vai corrigir provas, ele vai preparar a aula, ele vai compreender ali a dificuldade daquele aluno e saber o que ele pode levar para aquele aluno. Então, o trabalho dele não é só determinado naquelas horas em que ele Sim. está com o Aham. aluno. Ele tem o pós e tem o antes também, né? Então ele acaba trabalhando muito mais do que se ele fosse trabalhar numa escola. É claro que o professor de escola também leva trabalho para casa, né? A gente Aham. sabe, mas o correto deveria ser ele transformar todo aquele horário que ele está na escola somente o trabalho dele somente naquele horário, né? Só o necessário ali. E a gente sabe que isso não acontece, né? Mas enfim, a, quando você é autônomo, você decide ali o horário que você quer trabalhar, você ajusta melhor o seu tempo. Só que vem a pressão, vem a cobrança de você mesmo. E quando você trabalha na empresa, também existe pressão e cobrança, mas além de vir a sua Você tem cobrança, vem um externo que você. do Aham. ambiente. Então, é claro que os dois podem criar fatores ali para desencadenharem um burnout, né? Mas existem muitos fatores ainda, não só a forma como você trabalha. Por exemplo, a pessoa que trabalha numa empresa, ela tem outros fatores. Ela tem
questão do ambiente de trabalho, Uhum. ela tem o comportamento dos colegas de trabalho, os seus supervisores, né, os seus superiores ali, tem a questão da demanda de trabalho. Então, tem muitos fatores que vão contribuindo, tá? O autônomo também, né? Então, a pessoa, se ela não tem ali uma clareza naquilo que ela está enfrentando, né, um olhar ali para Uhum. colocar um limite, né, ela vai absorvendo muita coisa. E se é um ambiente assim caótico, né? Aquele ambiente estressante, aquele ambiente de muita pressa, muita rapidez ali naquilo que ela precisa entregar, é claro que também a pessoa ela tende a ficar muito mais estressada com mais facilidade, Hum. né? Eu acho interessante que também eu entro nessa questão, eu entro em duas partes, né, de questão particular. Eu entro tanto na parte da empresa, mas da empresa não tanto, entro tanto na parte empresarial que é do autônomo. E às vezes a gente acaba confundindo, quer dizer, a gente não consegue ter aquilo que você falou interessante, de você desligar, né? Desligar assim, trabalho, agora vai trabalhar, agora é descansar. E às vezes quando você está no ritmo que você está empreendendo, nem sempre, né, você consegue fazer isso e agora eu passei há algum tempo a controlar mais, que às vezes você está ali, você está em casa, mas você está pensando em coisa do trabalho, pô, tem que fazer marketing, tem que vender isso, tem que vender aquilo. Aí no meio da noite, né, você acaba lembrando, olha, ideia boa, você acaba anotando e você vai juntando tudo aquilo, e aí uma outra coisa que eu até acho interessante também, que você entra nesse mundo, né, de internet e rede social, e aí você vê diversas pessoas também no mesmo ritmo, não, tem que trabalhar mais, tem que ser mais produtivo, isso mesmo. Quem está dormindo não está ganhando, É e trabalho aí enquanto eles dormem, trabalha né? enquanto eles dormem, e você vai entrando num ritmo ali, que algumas pessoas acabam achando normal, né, e às vezes ela acha normal, como se eu estou parado, não estou fazendo nada, não, tem alguma coisa errada, então eu tenho que estar trabalhando, então eu tenho que estar pensando, minha mente tem que estar em alguma coisa e você vai entrando em determinado momento. Acho que aí depois, provavelmente isso lá na frente acaba tendo alguma consequência, né? E acho que na empresa também, porque na empresa você está ali, às vezes você fala, não, tem que trabalhar mais porque, nossa, eu tive uma gratificação, né? E eu até tenho, e eu até tem uma colega que ela comentava o seguinte, que ela fala, olha, gente, enquanto eu tiver boleto para pagar, não importa o trabalho. Então aí fica aquela mistura de tem conta para pagar, tem que fazer isso, tem que garantir o emprego. E aí o que eu sempre comento, falo, olha, para a empresa, né, você é apenas um número, né? Até teve um comentário de uma mulher esses dias, acho que é a Isabela, não sei o que, que ela fala muito sobre burnout, né? Tava Uhum. assistindo um vídeo dela lá, né? Daqueles cortes que tem lá, tava no Instagram, tava passando, que ela comentou, que o médico falou para ela, olha, diminui um pouco o ritmo, a carga, porque você não vai, realmente você não vai conseguir suportar, né? E aí ele falou para ela, olha, se você ficar desse jeito, que não adianta, se você se quer ir lá ficar estressada ou tiver algum problema, em 24 horas você vai ser substituída, né? Aí ela continuou e tal, ela estava apresentando o jornal, aí começou a se sentir mal e tal. Aí teve que sair, ela voltou, né, pro médico, ela falou, ó, doutor, o senhor estava errado, né? Não foi 24 horas, foi em 7 minutos, né? Porque eu passei mal e pronto, olha, não tem muito que perder Nossa. tempo, né? Coloca outra pessoa. E aí, né, não que a gente quer dizer que a pessoa não tem que se dedicar, não tem que levar a empresa a sério, mas acho que a gente também tem que se impor um limite, porque Tem que ter um dependendo, limite, né? olha, pronto, você está com determinada doença, está com determinado problema, tá ok, então vai se cuidar em casa, já coloca o próximo, porque não pode parar, as coisas têm que É. continuar, né? A E empresa aí, não. não Tem empresa para, que não se importa, na não verdade, né? A importa, gente né? pode falar isso com toda clareza, né? Tem empresa que não se importa com a qualidade de trabalho do funcionário que tá ali. A gente sabe disso, a gente Uhum. vê muitos comentários, a gente vê muita notícia de pessoas trabalhando em cargas abusivas e por um salário que não compete com a profissão dela, né? E aí, Isaías, piora muito a situação, porque existe três dimensões do burnout, né? Existe a dimensão ali que é da realização profissional, o esgotamento mental e físico e o esgotamento emocional, né? E aí o que acontece? Essa realização Aham. profissional, né, é na verdade quando a pessoa ela já não se identifica mais com o trabalho, ela já não vê mais sentido naquilo, né? E dali ela começa a não dar mais importância para o trabalho e ela já não lida mais com aquilo com o mesmo prazer que ela lidava antes, né? Com a mesma comprometimento.
E o trabalho vai ficando mal feito, Mal feito, né? porque É, ela já não aguenta mais. né? E aí o que acontece? Ela começa a tratar os colegas de equipe muitas vezes como robôs, máquinas, ela não tem aquele olhar humano para os colegas de equipe, ela trata de qualquer jeito, o comportamento dela muda no trabalho, né? E aí isso vai fazendo com que ela perca a sua realização profissional, ela já não vai ter mais aquele olhar de se identificar, né, com o Trabalho. que ela está fazendo. Aquilo vai Só ficando. abrindo para você, só para colocar um exemplo, não perder, porque você só fala muito interessante, que eu lembro exatamente disso que você falou, que ela já não se identifica. Eu fui abrir uma conta há uns 10 anos, faz um tempinho. Fui no Banco Santander, fui lá, tinha que abrir uma conta de trabalho. Fui lá, fui abrir a conta, aí acho que era um dos últimos clientes. Aí sentei com o gerente, tava falando, nossa, o professor estava comentando um pouco sobre minha vida, e ele acabou se identificando, né? E aquilo que era para ser uma conversa ali de 5 minutinhos para abrir a conta e tal, a gente ficou ali quase uma hora. Por quê? Que ele começou, eu não sei, o que ele viu, começou a falar, olha, eu tô aqui, eu trabalho, olha, que legal, eu queria dar aula, também queria fazer outra coisa. E aí ele começou a falar, olha, eu tô aqui porque eu terminei o ensino médio, e aí procurei emprego, consegui um emprego em um banco, né, fazer aqueles atendentes ali, aí desenvolvi muito bem, de atendente fui para outro cargo, para outro cargo, para outro cargo, aí passei a ser gerente, né, comecei a ganhar um salário razoável, você começa a aumentar também as contas, tá, ele criou uma estrutura, só que aí depois foi perdendo sentido, Hum. exatamente isso que você falou, ele falou assim, olha, hoje eu já, assim, eu tô aqui, né? Aí ele falou assim, eu tô aqui, assim, mas eu não quero estar aqui, né? E assim, ele tinha me visto a primeira vez, acho que ele chegou num estado, acho que tão grande ali, falou assim, não conheço a professora, né? Porque assim, ele eu era o cliente, e é meio difícil você estar falando para o cliente que você, só que ele falou, olha, mas eu atendo muito bem as pessoas, né? Faço meu trabalho muito bem feito, Uhum. né? Mas eu não consigo mais, né? Ele falou assim, inclusive a gente tem até outras pessoas que trabalham aqui também, que você vê que já não aguentam mais, não conseguem trabalhar. Ele falou, é muito cansativo. Só que eu tô em um problema seguinte, né? Ele era formado, não era na área administrativa, mas ele conseguiu lá. E ele falou, só que aí tem um problema, eu não consigo sair do serviço. Por quê? Porque eu tenho uma condição financeira e tal. Se eu for, aí ele queria, acho que dar aula de português, alguma coisa. Aí vou ter que começar de novo, começar do zero. Aí eu tenho uma estrutura financeira que impacta ali, né? Não dá, porque eu tenho isso, tenho contas para pagar. E toda vez que você muda de profissão, é começar quase que do zero de novo, né? Com o salário lá embaixo, depois progredindo. E aí ele ficava nessa, né? Assim, ele falava, desde a hora que ele entrava até a hora que ele saía, era um martírio. Então ele não conseguia, assim, ia nesse momento automático que você É. fala, ele fazia tudo assim, bem feito, né? E aí o problema é que ele tinha também, como ele fazia bem feito, o banco também não tinha motivos para dispensar, né? E ele também não queria fazer algo mal feito. Uhum. E aí ficava nessa. Bom, aí fui abrir a conta e comentou toda a história, depois também não voltei mais, né? Também não sei, depois a agência fechou também. Mas não sei, mas o foco dele era, né, sair dali, ter uma vida melhor, mas ele estava em estágio que já estava tudo no automático, né? Não estava É. conseguindo mais nada, Ele né? estava trabalhando por obrigação, né? Por Não obrigação, mais por querer trabalhar, né? mas querer, né? E aí, talvez, a gente pense, e se houvesse um espaço onde ele pudesse dialogar um pouco dessa insatisfação dele na empresa e, de repente, mudar de setor, ir para um setor que trabalhe menos horas, mesmo que ganhe menos, mas aí para ele ter mais tempo para desenvolver aquilo que ele quer fazer, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, num banco, o funcionário não vai ter essa liberdade, né? Se você não está entregando 101% Não do que a tem gente espera, você já não é mais tão funcional assim, né? Então, é que assim, a empresa, ela tem. Cada empresa tem a sua cultura, tem o seu princípio, né? Sabe quando você entra numa empresa, tem aquele quadrinho na parede assim, visão, Aham, missão, valores, sabe? sim. Você acha que todas as empresas seguem aquilo que está escrito? E Não. sempre quando você entra, se for uma empresa que é comércio, algo assim, tá sempre voltado pro cliente, tá sempre a missão, os valores é entregar o melhor, é fazer, entregar o melhor Sim, produto com rapidez, com não sei o quê, pro cliente. E quando se trata do funcionário, o que que essa empresa oferece? Né? É claro que existem muitas empresas hoje que estão mudando, né, a sua estratégia, a sua forma de acolher o funcionário, colocando práticas
incentivando práticas esportivas na empresa, né? Fazendo palestras, dando aula. Isso é bacana, está começando a movimentar. Mas a gente sabe que é um número bem pequenininho para o tanto de empresas que existem hoje aqui, né? Uhum. E aí, o que acontece? Um funcionário que trabalha assim por obrigação, ele está começando a se irritar. Vai chegar um momento em que ele não vai mais aguentar levantar da cama e trabalhar, né? E aí, um dos comportamentos que as pessoas que já estão entrando ali no esgotamento, o que que acontece? Ela começa a deixar de lado algumas questões básicas para ela. Então, por exemplo, a mulher começa a não ter mais energia nem para lavar o cabelo, vai trabalhar sem passar uma maquiagem Uhum. no rosto, coisa que ela gostava de fazer, né? Veste qualquer roupa, não se alimenta direito, a pessoa começa a ficar com uma energia baixa, assim, sabe? Desanimada. É uma mudança ali do comportamento da pessoa, Uhum. mas a gente percebe que aquele comportamento está mudando porque existe uma falha ali no emocional. Ela está carregando algo naquele emocional que ela já não tem mais energia para fazer o básico. E muitas vezes a casa dessa pessoa fica totalmente desorganizada, né? A pessoa ela não tem assim energia mesmo para fazer o básico. Ela fica cabisbaixa, né? Ela fica como se estivesse faltando Tratando. vitaminas, Aham. sabe? E, e aí vai gerando estresse tanto no trabalho quanto em casa. E essa pessoa começa a deixar de ter uma vida social mais animada, né? Ela começa a ficar mais na dela. E aí é um ponto em que o burnout leva à depressão. A pessoa que não trata, ela vai começar a apresentar sintomas mais graves ao ponto de chegar numa depressão, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem que identificar logo de início e já buscar um tratamento para que não agrave os sintomas, né? Mas aí, Isaías, existem algumas coisas muito complexas para Uhum. tratar o burnout. Aham. Como, por exemplo, a gente sabe hoje que o trabalho, nem sempre a gente vai ter aquela realização, nossa, eu trabalho naquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu quero, né? A gente sabe que muitas vezes para chegar lá, a gente tem que trabalhar muito naquilo que a Pra gente não poder. quer Aham. para poder alcançar aquilo que a gente idealizou, né? E aí, nesse meio do caminho, vem o estresse, vem o cansaço, vem as despesas do dia a dia, né? E aí, o quanto que essa pessoa aguenta tudo isso, sabe? O quanto que ela está disposta a investir da energia dela para chegar ali naquele meio, né? Enfim. E aí, as pessoas, elas acabam trabalhando muito em busca do financeiro, muitas vezes, né? E vão deixando de lado os princípios, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela queria realizar, porque às vezes não dá tempo, não dá conta. É tudo muito puxado, é Uhum. tudo muito difícil. E aí, quando a pessoa ela trabalha numa empresa e ela acaba desenvolvendo essa exaustão mental por conta do trabalho, o que que ela tem que fazer? Ela tem que procurar um psiquiatra e aí o médico vai avaliar o quadro dela, vai talvez passar um medicamento para ela tomar e logo em seguida ela também pode iniciar a terapia. E ela vai buscar um psicólogo para fazer semanalmente as terapias dela, ou às vezes até 2 vezes por Aham. semana, vai depender do quadro. Mas ela precisa buscar um tratamento. Só que aí, quando o psiquiatra olha para o quadro da pessoa e fala, cara, você tá Uhum. muito cansada, você tá exausta, se você não parar de trabalhar pelo menos alguns dias, você vai piorar. Como que essa pessoa leva esse atestado de exaustão mental para o trabalho? Porque, assim, uma coisa é você tropeçar e machucar o pé e Aham. ficar 15 dias afastado, sabe que você vai ter que Sim. pedir auxílio no INSS, INSS. porque, Aham. né, 15 dias sem trabalhar. Aí você leva o atestado para o trabalho. Poxa, foi um acidente, né, tal, foi sem querer, né, fica lá os 15 dias em casa, depois você volta, você recebe o auxílio e tal. Mas quando você leva um atestado por exaustão mental, a empresa ela tem um outro olhar. E se a empresa não tem um RH qualificado para acolher aquele profissional, cara, ele vai sofrer ali um certo preconceito e é capaz até daquela informação se espalhar pela equipe, sabe? E aí, olha o constrangimento que essa pessoa vai passar. Não que seja errado ou que Uhum. seja, né, ruim, a pessoa se afastar para se cuidar, né? É necessário. Necessário. Mas
tem tanto preconceito por trás disso, toda vez que envolve alguma questão mental, alguma Sim. questão emocional, tem tanto preconceito por trás e tanto, né, apontamento. É. Ah, você é frágil. Ah, você é É. mimimi, né? A pessoa acha que ela não tá, porque é que você falou, quando ela tá falando, machuquei e tal, é uma coisa visível, todo mundo olha, pô, de fato. Agora, quando é mental, até você fica, às vezes, e aí você tem até o medo da empresa falar, olha, acho que essa pessoa está na função errada, é uma pessoa que ela não vai aguentar desenvolver, o serviço é muito fraca, então, e Entendeu? aí e aí pensa, mas se eu falo que eu vou me tratar, quando eu voltar, e aí já tem aquela questão, se eu voltar depois do afastamento, vai ser automático, que eu vou ficar mais ali o tempo que a empresa é obrigada a me exportar, depois vai substituir, porque vê que qualquer demanda, qualquer pressão que tiver, aí eu vou procurar o psicólogo de novo, vou ficar colocando É. atestado, vou ter que afastar, então, e aí a pessoa, talvez ela vai guardando isso, né? Vai trabalhando ali, vai Sim. fingindo que tá tudo bem, né? Isso, e vai ali empurrando com a barriga, né? Mas por conta desse receio mesmo, né, de declarar que está com problemas e precisa de ajuda, porque se a empresa, muitas empresas não têm um RH, não têm um departamento de recursos humanos para acolher. Você fala diretamente com o dono da empresa, com o chefe, e aí se essa pessoa é focada no dinheiro, né, focada ali É, no na produção, cara, como que essa pessoa vai absorver essa ideia, né, esse diagnóstico? Então, assim, é muito complexo tudo isso, a forma da pessoa iniciar a busca de um tratamento. Mas a própria pessoa precisa avaliar se aquele trabalho está valendo a saúde mental dela. E aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? Nenhum trabalho vale a nossa saúde mental. Todo mundo fala sim. disso, né? Aham. Só que existe o trabalho por obrigação que a pessoa precisa daquela renda. Como que ela vai escolher entre a renda e a saúde dela? Como que ela vai determinar isso, né? Como que ela vai abrir mão de uma coisa que é importante, é necessário para ela e o que ela precisa É o tá que ela ok para poder precisa. trabalhar. Então ela precisa se cuidar, mas nem sempre a pessoa está disposta, né, a abrir mão daquele trabalho, abrir mão do cargo, né? E principalmente as pessoas que moram sozinhas, ou as pessoas que são a única fonte de renda ali da família, né? Fica um peso nas costas daquela pessoa muito grande. Porque às vezes ela teve ela ganha um determinado valor, em que ela consegue pagar ali as suas prestações, às vezes o carro, da casa, alguma coisa. E aí, por mais que ela pense o seguinte, tá, se eu sair, quer dizer, não, se eu for procurar, talvez, se eu for ter menos horas de trabalho, posso até ter essa opção, né? A empresa pode até liberar, porém eu não vou conseguir ter o nível financeiro para pagar as contas, Isso. e aí ele fica essa vida ele fica até naquela angústia, É, eu fico pensando nos boletos que eu tenho que pagar, ou eu trabalho mais e consigo pagar as contas, e aí ele não consegue. E aí acho que tem diversos fatores, talvez você deve até lidar com isso, mas com alguns clientes, até a questão financeira também, né? Às vezes a pessoa ela quer ter uma vida confortável, só que tem que trabalhar muito, e aí ela prefere às vezes trabalhar muito e ter uma vida confortável, mas vai conseguir comprar algumas coisas do que às vezes não conseguir comprar, mas não trabalhar tanto e ter uma saúde mental mais tranquila, né? então, né? Aí você fica com esses dois, A né? gente está com essa divisão aí de valores hoje. E conversando com pessoas um pouco mais velhas que eu, a gente vê que hoje está mudando muito a essa percepção de ou eu trabalho muito para comprar uma casa, comprar um carro e Uhum. morar no melhor bairro de São Paulo, ou aquela pessoa que fala, não, eu só quero trabalhar para ter o meu dinheirinho ali, para ter A um lugar vida. para morar, para poder viajar uma vez por ano, ter uma qualidade de vida. Assim, cara, dividiu assim duas gerações muito diferentes e, e aí a gente vê cada vez mais os jovens com ocupando menos lugares de liderança, ocupando menos lugares de Aham. alcance ali, né, profissional, porque eles não querem, eles sabem que precisa passar por um estresse muito grande para alcançar aquilo, e às vezes não vale a pena, não vale a saúde mental dele. Então, realmente, a pessoa acaba escolhendo ganhar menos, porém viver melhor Ver melhor. do que. Mas é uma pessoa que já está dentro do quadro da burnout e ela não tem muito essa escolha, né? Porque ela já não está mais vivendo uma vida confortável. Mesmo que ela ganhe 100 mil reais por mês, 1 milhão de reais por Não mês, importa, ela vai já não estar. está mais vivendo uma vida confortável. Então ela vai ter que buscar ajuda, né? É, ou aquilo vai acabar gerando uma consequência de sintomas ali muito mais graves, né? E assim, Isaías, a gente pensa aí numa lista de profissões, né, que
que estão no ranking ali Ah, das verdade, das profissões profissões que que tem. mais causam esgotamento mental, né? Dentro dessa lista vem os professores, né? Aham. Vem os enfermeiros, os médicos, policiais, bombeiros, vem também pessoas que têm profissões ali de muita, né, executivos que tomam decisões muito Hum, importantes, né? E claro, os operadores de telemarketing, né, as pessoas que trabalham ali no telefone o dia todo, são as profissões que mais têm ali encontrados ali pontos de exaustão, né? Que são afastadas, que são uhum, ali diagnosticadas, né? Cara, se a gente for parar para pensar, a profissão, essas profissões, né? Exceto ali o executivo, que aham, executivo envolve muitas profissões, né? sim, Uma aham. forma geral, né? Mas se a gente for parar para pensar nos prestadores de serviços, né? Os médicos, os Enfermeiro, enfermeiros, os aham. professores, a gente reconhece que são profissionais que trabalham muito. São profissionais que têm uma carga horária muito cansativa, né? Você não vê um médico que trabalha 6 horas por dia, ou enfermeiro que trabalha das É, 8 às 18. Até pode ter, mas são casos bem assim. e às vezes trabalha em uma empresa, né, num hospital, terminou, já vai para outro, né, uma sequência, né, que às vezes que o hospital tem uma carga máxima ali, só que ele pega É, quantos, né, eles por viam, lei, é você por teria que lei, trabalhar tantas horas, mas é, aquelas tantas horas supre as suas necessidades financeiras? lembrando disso, teve uma amiga minha que ela tinha passado, já tinha terminado a faculdade, tudo, e aí começou naquele ritmo, né? E ela, assim, 24 horas ela falava, ela até a pessoa perguntava para ela, pô, mas você não tá trabalhando muito? Porque assim, ela saía de um, ia para outro, ela quase não dormia, assim, um hospital que oferecesse, né? Se oferecesse 24 horas, entre se ela conseguisse, e ela falava, não, pô, que eu tenho que ganhar dinheiro agora, eu tenho que ganhar dinheiro agora, eu tenho que aproveitar, tenho que aproveitar. Então, assim, ela estava indo pelo dinheiro, né? Não pela qualidade do atendimento, mas ia naquele ritmo, né? E aí acho que Vai e aí chegar uma vem hora os que problemas, né? cansa, né? E aí, quando cansa, a pessoa ela vai ter que, talvez, durante o tratamento, né? Ela vai precisar compreender ali as causas, os fatores que Uhum. desencadearam o burnout, né? Para que ela mude a forma de pensar, né? Por exemplo, essa sua amiga que estava em busca do dinheiro. Ok, ela é jovem, tem energia, acabou de sair da faculdade, tem muito ali a aprender, né? Ela vai em busca do dinheiro, até para quando chegar ali numa certa idade dar uma pausa e trabalhar por prazer, não mais por Aham. dinheiro, né? Só que isso tem um custo, né? Um custo ali da saúde dela. E quando chega no quadro, a gente precisa trabalhar a forma como essa pessoa enxerga o trabalho, né? A cultura que ela carrega, os princípios que ela leva do Uhum. trabalho. Então, por exemplo, ela pode ganhar menos, porém viver bem, né? E ter ali uma saúde estável. Talvez vale muito mais do que você ganhar muito dinheiro no final do mês, né? Só que para a gente mudar esse pensamento, né? Claro que a gente não vai impor isso para a pessoa, mas isso demanda muito trabalho da própria pessoa, de compreender o que está machucando ela, o que está causando esse problema nela, e ela querer mudar. Porque eu vou ser sincera, tem gente que sabe onde está pegando, onde Mas está não quer. ferindo, Aham. mas não quer largar ali a corda, não quer soltar. Então a pessoa vai continuar sofrendo e aquilo vai piorar, né? É muito triste isso, porque a gente sabe o quão profissional é aquela pessoa, o tanto que ela tem a oferecer para o mundo, né? O tanto que ela tem para realizar por ela mesma, mas ela tá se desgastando às vezes por um objetivo que para ela é imenso, é gigante, mas ela poderia alcançar de outras formas mais saudáveis, mais tranquilas, né? Não necessariamente passando por tudo isso que ela tá passando. Mas aí a pessoa precisa querer buscar esse tratamento, ela precisa é, encarar, né, que é o trabalho dela tá causando, enfim, né? Assim, são muitos níveis, né? São muitos olhares, são muitos fatores que. Eu até achei interessante quando você está falando que é importante para ela ter, acho que quando ela vai buscar, porque às vezes ela fica ali toda presa achando que não tem saída, né? Ah, minha única opção é essa, então tem que trabalhar. E quando ela vai buscar, talvez, quando ela vai buscar essa terapia, é importante que talvez ali o mundo começa a se abrir para ela, né? Talvez ela achava que a única opção era aquela, e ela começa a ver, não, peraí,
acho que posso fazer isso, posso fazer. Não tinha parado para olhar dessa forma, né? Não tinha visto esse ângulo aqui. E por isso que é interessante, né? Porque você começa a abrir mais o campo, o olhar, né? Então, por mais. Só que aí entra aquele fator que você falou também, né? Fazer a pessoa compreender que eu preciso, pelo menos, procurar uma terapia para poder ver se tem É. solução, né? Quando a Poder pessoa está ver. aberta à terapia, né, tá pronta ali para realizar o trabalho, ela vai enxergar essas coisas, ela vai enxergar as possibilidades. Essa é a função da terapia, né? Você Uhum. enxergar caminhos diferentes que você pode seguir. Mas a pessoa, ela tem que querer, né? Não Querer. basta enxergar, você tem que ter uma iniciativa, né? Eu conheço pessoas que têm habilidades em diferentes áreas. Eu acho isso fantástico. Porque às vezes quando a gente é bom numa coisa, a Começa a gente executar tudo. a Aham. gente segue aquilo, né? Nossa, eu sou muito bom em línguas. Então eu vou seguir essa carreira, eu vou fazer isso. Sim. Mas eu conheço uma pessoa que ela é boa em várias áreas de atuação, sabe? Em línguas, em estratégias, em matemática e um monte de coisa. E a pessoa ela tem diversas oportunidades porque ela sabe que ela é boa em várias coisas e ela sabe quais caminhos É. percorrer Uhum. naquelas diferentes áreas. Então ela pode escolher o que ela quer fazer. É claro que o que ela vai escolher, ela vai ter que iniciar do zero, procurar um Aham. emprego, ou então procurar um cliente, né? Mas tem um caminho bom, um caminho ali promissor, porque ela é muito boa naquilo que ela faz e ela faz com prazer. Mas a pessoa não segue nenhum dos caminhos fáceis, né? Nenhum dos Sim. caminhos que ela é Aham. boa, justamente porque não pode se desprender daquela renda, não pode se desprender daquele valor que ela recebe todos os meses por conta das obrigações que ela sozinha administra. Olha só a complexidade disso. Você fala, cara, eu sou muito bom cantando, eu sou um ótimo cantor, as pessoas amam minha música, mas eu tenho que ficar enfurnado aqui nesse escritório trabalhando numa coisa que eu não gosto. Como é que você vai falar assim, não, chega, não quero mais, vou sair fora do escritório, usar gravata, né, Aham. eterno, e vou cantar. Vou trabalhar com música, vou compor. Você vai se jogar numa coisa, por mais que você seja muito bom, você saiba que é promissor aquilo, mas você não tem garantia nenhuma. Pode começar e depois só, não deu certo, ganhar muito pouco, e depois se Mas frustrar, você né? tentou, Tentou, né? né? E você viu que existia aquela possibilidade. Agora, quando você nem tenta, sabe? Pelo menos não experimenta de final de semana ou no seu dia de folga, Sim. né? É muito triste, porque é um talento desperdiçado, Desperdiçado, né? né? Em busca do quê? Do financeiro. E aí a gente se pergunta, né? Por que que a gente está sempre em busca do financeiro? Por que que o trabalho está remetido sempre, em primeiro lugar, ao financeiro? Muitas vezes a nossa vontade não é nem trabalhar por dinheiro, é trabalhar com aquilo que a gente gosta. Mas será que a gente consegue? De Aquilo que. início, não Uhum. consegue, né? Volta para aquilo que eu falei, de você trabalhar em aquilo que você não gosta para depois realizar aquilo que você gosta. Mas quando você entra para um primeiro trabalho, primeiro emprego, você começa a encarar outros desafios que muitas vezes vão te afastando daquele seu objetivo. Aham. Então você tem que trabalhar, voltar para aquele seu objetivo para você não esquecer. Ó, não esquece, você queria ser cantor, você queria trabalhar com música, você vai ficar quanto tempo? Qual é a meta que você determinou aqui nesse escritório, né? Mas trabalhar essa questão do financeiro, né, do olhar, busca do Uhum. dinheiro, é muito, muito importante, tanto para a pessoa profissional quanto para as empresas. A gente sabe que para uma empresa girar hoje, ela precisa lucrar, ela precisa Aham. vender, né? O dinheiro é o que vai movimentando ali. Mas o dinheiro não precisa necessariamente ser o principal, né? Sim. Aham. O principal motivo da empresa estar ali. Ela pode ter outros princípios, ela pode ter outros objetivos, né, do serviço que ela oferece, da qualidade que ela tá servindo, né? E aí, com isso, muda a cultura da empresa, muda totalmente a forma dos superiores tratar os profissionais, né, de tratar a equipe, muda, sim, 100%. Mas a gente está falando de Cultura. cultura da Aham. empresa. E a gente sabe que não é tão simples assim a empresa aguentar, sustentar
aquela cultura positiva Positivo, né? que ela tem, E aí, né? quando você fala de cultura, eu acho muito interessante quando a gente pega, né? Eu acredito que você também, acho que talvez deve ter percebido isso, né? Ou talvez uma percepção minha, talvez que quando você tem empresas que são multinacionais, que assédio, né, em outro país, né? E aí você tem também, que vem toda a administração. Lembra, a minha irmã, ela eu trabalho numa empresa, acho que é chinesa, né? É todo o campo administrativo, né? Todos os cargos administrativos são quem ocupa são os chineses, né? Desde o dono até. E aí o cara que mais é operário e tal, aquela coisa que é mais manual, aí são os brasileiros. E aí você tem você traz uma cultura de um outro país, a empresa ela se adapta, ela só vai seguir as regras, né? As leis trabalhistas daquele país, tá? Não vai burlar nenhuma. Mas a estrutura de trabalho, todo aquilo, né? A cobrança vem de outro país. E aí talvez quando são empresas que são nacionais, alguma coisa, pelos donos, né? Saberem mais ou menos como funciona, talvez tenha essa facilidade, né? Às vezes até de Nossa, mudar um pouco a cultura, né? Porque sim, você não precisa choca mudar o muito, né? mundo todo para poder. É, isso é verdade. Inclusive, eu tenho um familiar que já trabalhou também numa empresa onde os proprietários da empresa eram Aham, chineses, né? E eles também não compreendiam as regras básicas, né, daqui da nossa lei, né, aham, trabalhista. Nossa, aquilo gerava muito embate. Era uma empresa que carregava muito processo trabalhista. Porque a empresa, eu não conheço a empresa assim, em si, né? Eu conheci uhum, a pessoa que trabalhou lá. Então, a pessoa trazia informações que você ficava assim, cara, por que você está trabalhando nesse lugar, né? Vai buscar outro emprego, pede as contas, né? Sei lá, porque estava causando um esgotamento muito grande naquela pessoa. E a cultura da empresa era totalmente diferente da cultura das empresas daqui, porque os proprietários eram chineses, né? uhum. E eles traziam a forma de trabalho deles lá do outro lado do mundo, eles traziam para cá. E aí eles queriam que nós, brasileiros, compreendesse o trabalho deles e entregasse exatamente aquilo que eles esperavam. Gente, é muito absurdo, porque você está chegando no nosso país, Você né? você tem que entender Precisa a haver cultura, né? uma, um equilíbrio ali, um Equilíbrio, né? entendimento entre as duas culturas, né? Não dá para seguir só uma. E é um ponto interessante, esses fatores aí tem dois pontos aqui, né? Eu acho uma coisa legal que quando você tem essa questão do trabalho, né? Aliás, não legal não, porque é mais ou menos, mas tem ali, você tem tanta família porque você tem as pressões do trabalho, você fala, tem que trabalhar e tal, e dependendo até o ambiente familiar que você tem, quando você opta exatamente por aquilo que você falou, olha, eu vou ganhar menos para ter uma vida que seja mais tranquila, eu não quero comprar uma casa agora, não quero comprar um carro, né? Eu quero viver assim. E às vezes você tem alguns fatores familiares também, tem a cobrança do pai, dos irmãos. Como assim? Você é o único da família que está assim, né? Ah, você não sei o quê. E aí até a pessoa também, e acho que por isso que é importante que esse trabalho, né, dessa terapia, até você saber lidar com as pressões, porque às vezes você vai ter diversas cobranças ali, né? Que vão falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você, nossa, da família você é o único que não tem isso, que não tem aquilo. E aí, às vezes, dependendo, você fica naquela pressão, fala, realmente, então se eu trabalhasse um pouquinho mais, e tem toda essa pressão, como eu lembro de um outro colega também que ele era dentista e depois ele acabou mudando de profissão. Acho que ele foi ser professor, né? E aí a esposa dele falou, quando ele decidiu, né? Porque falou, tô muito cansado, né? Pô, é cliente todo dia e tal. E para ele estava chegando em um esgotamento muito grande, né? E aí ele decidiu, falou, mas eu quero dar aula, né? E foi cansativo também, né? Mas só que aí a esposa dele virou para ele, ele comenta, porque acho que foi muito significativo para ele, que a esposa falou, mas eu casei com o dentista, não com o professor, né? É claro, depois, com o passar do tempo, tá, ela entendeu que realmente não tinha o que fazer, Sim, né? Ela casou, então se ela casou com o dentista, ela ia ficar com o dentista, ia ficar com o professor. poxa. E aí ele foi ser professor. Hoje acho que tá tudo tranquilo, mas assim, foi mais uma outra pressão, né? Eu Olha o choque continuo, dele, né? né? Porque assim, minha esposa, ela tá falando isso, então se você não tem algo que é bem trabalhado também, isso gera um problema até familiar, você não consegue lidar com aquilo, né? E você começa a pegar
opinião de todo mundo, de todos os lados, e fica perdido e não consegue se formar. É, onde a gente precisa trabalhar muito a autoestima dessa pessoa, né? E o olhar dela, né? Porque se ela absorve toda essa cobrança que a família está impondo para ela vai ficar irritada em algum momento, vai gerar estresse em algum momento, porque não é uma idealização dela, é da família. Então, por exemplo, o seu primo tá na faculdade tal, o seu primo tem um carro de não sei Uhum. quantos, né? E aí você tá lá cursando sua faculdade, pagando com muito custo a sua faculdade, e você fica tipo, putz, estou muito para trás, né? Vem a comparação, né? E isso acontece cada vez com mais frequência por conta do uso das redes sociais, né? Então você tá o tempo todo se comparando. Nossa, porque fulano ali tem a minha idade, é dono de uma empresa, não sei o quê. E você fala, calma, peraí, a minha realidade é assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso, estou fazendo aquilo que eu quero. Então, assim, a pessoa ela precisa trabalhar muito a autoestima dela e a confiança dela para que essa cobrança não gere um estresse grande para ela, né? Porque vai gerar um Aham. estresse, é impossível não gerar, né? Mas ela precisa estar muito determinada a buscar aquilo que ela quer e compreender que é uma cobrança, é uma idealização do outro, não é dela. Se o pai dele queria que ele fosse, né, dentista a vida Aham. inteira e tudo mais, e ele decidiu ser professor e ele decepcionou a família, bom, paciência, a família que vai lidar aí com essa mudança, mas ele tá fazendo o que é o melhor para ele. A esposa aí que casou com um dentista precisa se lembrar que ela não casou com um dentista, ela casou com um homem, com uma Aham. pessoa, né? Então, vamos voltar ali e olhar para né? Antes dele Sim. ser dentista, quem E ele quem é, era? né? Ele tem Aham. um nome, ele tem um CPF, ele tem uma característica. Então, assim, é muito. Olha só como É. muda, né? E às Muito. vezes a pessoa até casa, entre aspas, com uma profissão mesmo, né? Dependendo, tanto o homem quanto a mulher, tanto faz, ou o homem casa com a mulher, porque ela tem profissão tal, ou vice-versa, né? E casa com a profissão, e quando a profissão muda, às vezes até para uma questão de ter um status, porque aí fulano de tal ocupa um cargo tal, até para uma questão de status, né? Sim. E aí quando a pessoa sai, então, por isso que Mas aí ela essa não tá questão buscando um casamento não tá, amoroso, ela tá é, buscando acompanhar ali aquele é status, aquele né? status, né? E isso acontece. Mas é É, chato. ponto que ver que você o burnout ele é mais presente em mulheres, homens, onde que isso constata mais? Olha, isso eu acho que tá bem mesclado, né? Uhum. Mas uma coisa importante é, na minha experiência de clínica, eu atendo muito mais mulheres do que homens. E os meus colegas ali da clínica, de equipe, também atendem muito mais mulheres do que homens. Então, parece que as mulheres buscam mais ajuda do que os homens, Uhum. né? É muito mais. Claro que tem homens na terapia, né? Tem homens que Aham. vão se tratar, não estou generalizando, mas é muito mais comum uma mulher identificar que tem um problema e ir buscar ajuda do que o homem. Eu acho que por uma questão da nossa cultura mesmo, do Cultural, homem ser né? forte, de ter que Uhum. aguentar e que não sei o quê. E, cara, e os homens vão deixando de lado muitas coisas. O estresse que ele passa no trabalho, ele vai deixando pra lá, porque pra ele pode ser normal, mas não é. E aí vai gerando um ponto que ele vai adoecer, né? E aí ele vai precisar. Aí agora não é mais uma escolha, ele precisa Precisa. buscar um tratamento. Mas, assim, o burnout, né? Ele tem vários fatores que acometem, assim, as pessoas e um dos fatores que é o ambiente, Aham. né? É o lugar que a pessoa trabalha, né? Então, se tem um chefe abusivo, se você tem ali uma carga extensiva, um salário muito baixo, não tem reconhecimento, né? O ambiente ele traz muitas coisas, mas também tem a questão da personalidade da pessoa, que também pode vir, Sim. né, a gerar aí um estresse maior. Uma pessoa com dificuldade de impor limite, ela vai absorver muito mais problemas do que ela precisava, sabe? Ela não sabe falar não. Então o chefe dela vai pedindo várias coisas para Ela vai ela e ela vai fazer. aceitando, porque ela não sabe falar não, ela não sabe falar não, peraí. Isso aqui não é da minha função, eu não tenho que fazer isso. Eu vou fazer só até aqui. Depois você vai pedir para outra pessoa. Sei lá. Ela vai impor limite de alguma forma. Mas aí, se a pessoa não consegue, ela vai absorvendo e vai Aí leva somando. o trabalho para casa, porque não deu tempo de terminar ali, faz em casa, Isso. deixa eu fazer aqui, porque amanhã tem que chegar com isso pronto, para mostrar que está cumprindo, está sendo eficiente, né? Exatamente. E aí onde também encaixa a forma dela de se sentir reconhecida. Como que essa pessoa se sente reconhecida? É só quando ela entrega tudo de si, né?
Ou é quando ela entrega aquilo que foi pedido para ela. A gente trabalha para ser reconhecido. O reconhecimento uma devolutiva muito importante no trabalho. Né? A gente tem uma Sim. identidade profissional. Nessa identidade profissional, a gente quer se sentir útil, a gente quer se sentir ali valorizado. Então, nossa, eu vou fazer aula com Isaías porque ele é muito didático, ele é muito bom, né? E você se sente orgulhoso daquilo. Poxa, meu trabalho está sendo Tá bem se feito, está realizar. sendo reconhecido, né? Mas aí, como que essa pessoa busca esse reconhecimento? Quais são as prioridades dela dentro disso? E aí, onde a gente pode também descobrir na terapia e trabalhar com ela. Porque se ela é uma pessoa que busca um reconhecimento a partir do esforço ali 100% de levar trabalho para casa, não saber falar não, de repente ela tá cuidando do cachorro do chefe dela e tá fazendo coisas pessoais, né? Poxa, então a visão dessa pessoa sobre reconhecimento tá um pouquinho descompensada aí, né? Então a gente precisa ajustar isso, precisa trabalhar isso com ela, porque aí ela vai cada vez se doando mais e recebendo menos. E onde ela vai se sentir estressada em algum momento, ela vai adquirir né, vai ficar esgotada. E isso a gente está falando de uma personalidade, de uma Aham. característica específica, né? Mas tem também pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar em equipe. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que acredita que só o dela é bem feito, só a opinião dela tá certa, né? E você fala, ó, esse microfone ele tem que ficar aqui para ele funcionar direito. Aí a pessoa fala: "Não, ele pode ficar para lá, pode ficar para cá, que ele vai funcionar do mesmo jeito". E aí aquilo gera um embate. Quem que tá certo, quem que tá errado? Você prova que você tá certo, você consegue provar que tá certo. Mas a pessoa ela não aceita aquilo. E aí É, ela fica a opinião dela, a gente fala do eu keep, né? Se é, você faz tudo, isso. assim, eu acolho, às vezes a gente, até fala assim, eu acolho a opinião de todo mundo, quer dizer, eu faço democrático, né? Acolho a opinião de todo mundo, tá ok, tá ok. Não, mas gente, mas vamos fazer assim, que é legal a opinião de vocês, mas dessa maneira aqui é melhor, né? E aí, isso é um problema, É um né? problema, porque essa pessoa ela vai estar sempre buscando tomar as decisões sozinha, ela não vai aceitar ajuda, né? E aí ela vai ficar com mais trabalho. Esse é o resultado, porque as pessoas vão desistir de trabalhar, dividir algo com ela. Geralmente, quando a pessoa segue esse pensamento, né, de o meu jeito é o único jeito que é bem feito, que é o melhor, Uhum. geralmente ela tende a tomar a iniciativa e fazer tudo sozinha, fazer tudo em primeiro lugar. Ela não tende a pedir ajuda. E aí isso vai gerando mais trabalho para ela, né? Porque se você não pede ajuda, o trabalho é para fazer em 6 pessoas. Você quer fazer sozinho? Você vai ficar com mais trabalho. Mas por quê? Poxa, pede ajuda, né? Deixa eu fazer, mesmo que eu faça não, de um jeito diferente do seu, mas deixa eu fazer uma parte. Aquilo vai influenciar no final do mês, quando a pessoa trabalhou 22 dias, né, do mês, e vai gerar um cansaço muito maior naquela pessoa que sabe pedir ajuda. Então, olha só, tem várias características na nossa personalidade que impactam na hora da gente trabalhar, né? Que a gente chega no trabalho e aquilo começa a trazer coisas positivas ou coisas negativas, Aham. né? E eu também eu conheço, né, pessoas que, por exemplo, têm ali aquela questão da aprovação, né? Uma necessidade de aprovação Aham. e de buscar as pessoas que se doam. Aí vem essas pessoas que têm dificuldade de impor limites, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela tinha muita dificuldade de impor limite e tinha muita dificuldade de pedir ajuda e tinha muita dificuldade com figuras autoritárias, figuras assim Aham. de autoridade, né? Superiores. E aí essa pessoa estava em busca do emprego, né? E ela estava com muita dificuldade porque ela sentia muita ansiedade, tinha muito nervosismo, né? E tudo mais. E aí um dia essa pessoa me falou que aquela figura autoritária lembrava muito o pai dela. Ah, então. Aí eu falei, mas por que que lembra o seu pai? Porque grita, porque é rígido, porque não me deixa ter autonomia. Uhum. E aí todas as características que ela foi listando do chefe dela lembravam o pai dela porque eles eram parecidos no comportamento. E aí ela não sabia lidar com ele porque ela também tinha dificuldade de lidar com o pai dela. E aí, nossa, aquilo virou, né? Aquilo trouxe uma luz assim, porque a gente sabia onde estava o problema, mas olha o tamanho desse problema.
né? E aí a gente vai trabalhando a relação com esse pai, a forma como ela se coloca com esse Para pai, poder ajustar para no poder ajustar trabalho. os outros campos, porque não Aham. era só no trabalho, era em outros lugares também, onde Sempre que tinha uma existia autoridade, uma figura autoritária, e principalmente masculina, essa pessoa tinha um embate, não conseguia lidar, catava tudo que aquela pessoa trazia para ela e se ficava, gente, isso é gravíssimo, porque como que você vai, né, socializar, como que você socializando. vai dialogar, impor limite com uma pessoa dessa? Você não vai conseguir impor limite, você vai ter muita dificuldade. Porque ela tem, que é interessante, que às vezes ela até poderia, né? Ainda bem que você conseguiu identificar, porque senão imagina a pessoa lá, tá nesse trabalho, ela muda de trabalho, aí continua, né? É que às vezes ela acha que o problema está exatamente só no trabalho, ela vai, qualquer trabalho que ela for, ela vai ter, não sei se ela for autônoma, mas ela vai ter um chefe, né? E nunca vai conseguir resolver aquilo, vai estar achando que o tempo todo que o problema é externo, alguma coisa, e consegue É, resolver aquele detalhe que é familiar para poder conseguir nossa, trabalhar e melhor, né? isso acontece com muitas pessoas. Na clínica mesmo, a gente pega muito caso assim, pessoa que vai pulando de cargo em cargo, de trabalho em trabalho, e quando vai ver, o que ela estava buscando não estava na profissão, estava nela. Ela precisava ajustar algumas questões Algumas, dela aham. antes de buscar a profissão ideal, né? Mas aí nisso a pessoa vai passando por maus bocados, né? Ela vai enfrentando desafios aí difíceis. Até chegar a um determinado ponto, né? Então, é É, por isso que é tão essencial, né? Quem está ali estressado, quem está num. O primeiro passo, né? Acho que até para a pessoa, não precisa esperar, né? Já se tem alguma sensação ali, alguma coisa, vai procurar lá o psicólogo. Não, às vezes a pessoa pensa, e às vezes acho que as pessoas também têm um certo receio de, mas se eu for lá, eu vou descobrir coisas que eu não quero. Que bom que descubra, que bom que entenda, né? Porque às sim. vezes ela não quer, às vezes tem aquele medo de desvelar algumas coisas e ter que ficar lidando com problemas, às vezes que ela não quer lidar, que fala, já basta o problema do trabalho, chega lá, vou descobrir outras coisas. Mas que bom que descobre, porque você resolve, É, né? mas tem gente que não tá exatamente Não isso, tá, não, né? Tá com não medo de quer. descobrir mais Sabe, coisas, né? sabe que existe um probleminha ali, mas não quer encarar Falar, aquele deixa problema. quietinho isso daqui, porque senão depois se eu tiver que encarar. É. Mas E é e automático, é assim, a automático. pessoa ela não pensa nesse percurso, é automático. Não, não quero lidar com aquilo, não quero falar de tal coisa. E isso é o que é uma das coisas que mais fazem as pessoas fugirem da terapia. Porque às vezes ela até vai na terapia, tocou naquele assunto, não Ela já fala, apareceu nunca não, mais. não quer resolver, fica falando, vou ter que. É como se ela pensa, lá você é obrigado, o psicólogo fala, não, vai resolver isso, senão você não É, vai ter. até Então, parece. esse é um problema, então, mas isso é muito interessante. Por isso você resolve uma coisa ali, isso tem e dá um impacto, né? Eu estava conversando com uma moça que ia fazer podcast, falei, quando a gente jogasse, sabe, quando você joga uma pedrinha na água, aquela onda, ela vai impactando tudo também, né? Isso. Resolvendo aquele problema, ele vai, talvez resolvendo todos os outros e vai ajustando, né? Exatamente. Que É bacana. isso aí. Joyce, a gente chega no final aí, foi bacana, muito rápido, parece que o burnout tem coisa que vai aí, gente, né? Dá pra falar o dia inteiro, foi muito legal, foi muito esclarecedor, acho que você conseguiu trazer informações, né? Até para quem, né? Acho que às vezes muita gente que está passando por uma crise de burnout, né? E às vezes nem sabe o que é, né? E tá É, passando, poderia ter procurado antes, né? E essa vai ter como, acho que informações também para quem tem empresas, né? Para melhor para tratar melhor o funcionário, esquecer um pouco do dinheiro. O dinheiro, claro, a consequência ele vem ali, mas também funcionário que não produz, que não tem uma boa qualidade, a empresa amarga muito com isso, né? Perde exatamente. cliente, né? Então não consegue chegar no processo de produtividade legal. Acho que essas informações que você trouxe foram essenciais, né? Ai, que bom. Qual é o seu recado aí? O que que você pode deixar de Eu acho informação? que nesse momento é essencial, né, deixar aí de recado para as pessoas que sofrem de estresse no trabalho, passam por esse período de exaustão, buscar um profissional ali da área da saúde, né, seja um médico ou seja um psicólogo. Você vai ali iniciar um tratamento e deixar um pouquinho de lado os preconceitos, né, deixar um pouquinho de lado ali o receio e buscar a saúde, porque a gente precisa de saúde para trabalhar. Então, se a gente gosta muito de trabalhar, né? Então a gente precisa cuidar bem da nossa saúde, né? É o nosso bem maior aí, né? Não existe trabalho, não existe vida sem uma boa Boa saúde, saúde. né? Acho que Legal. esse é o recado aqui que Terça. hoje demanda, né? Grande Irlanda. Prazer, muito obrigado mesmo, Joyce. Então a gente agradece a você que participou. E tem uma coisa importante também, tinha até comentado no podcast passado, a gente tem um projeto chamado Fisia Movimentos, que é uma vez ao mês, né? Para quem é aqui de São Paulo pode participar,
né, de forma presencial, onde a gente tem mais ou menos uma hora e pouco, que é um momento onde você tem atividades físicas, de exercício, para poder, né, justamente trazer isso que a Joyce fala, se a gente sai lá, está estressado no trabalho, tá alguma coisa, nada melhor do que você trabalhar a mente, trabalhar a saúde, né? Aí tem caminhada, tem yoga, outras terapias também. Então é o momento ali de caminhada ao ar livre, é tudo é gratuito, né? Todos os meses, cada mês a gente tem uma atividade que está acontecendo, então é gratuito, vai lá, você consegue fazer, consegue ter essa sua relação consigo mesmo, né? Consegue respirar um pouco melhor, né? Viver, ter um atendimento ali com vários profissionais também. Então, sinta-se convidado. Então aí compartilha, comenta, né? Divulga aí para quem você quiser, para quem você acredita que está aí passando por uma crise no trabalho, que está com excesso de trabalho, que está muito irritado, está acontecendo algumas coisas. Esse podcast é de excelente, né? Ele vai servir muito, né? E se você também não estiver tão bem, né? Procure aí, né? O psicólogo, né? Tem esse contato. E como a gente te encontra? Esqueci de falar como a gente pode te encontrar. Pode me encontrar através do WhatsApp, Instagram, meu Instagram é joy.b, que é de Joyce Brenda, né? Pode me encontrar também através da Fizier, tô sempre online, hein? Pode me procurar. Tá ótimo. Gente, então, muito obrigado para você que participou. Obrigado, doutora Joyce. Até o nosso Obrigada. próximo encontro. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau.